E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer para você qual é o valor inicial de investimento para você começar no Print on Demand, mais especificamente nesse ano de 2026. E antes de chegar nesse valor final, eu quero discutir com você aqui sobre o que é o Print on Demand que eu estou trazendo aqui, caso você não seja um expert no assunto, caso você não tenha tanto entendimento no assunto, tá? O Print on Demand, no final das contas, é sob demanda. Print, impressão, impressão sob demanda. Só que existem algumas formas de se fazer essa impressão sob demanda. Por exemplo, tem gente que tem marcas de roupa que ela compra uma camiseta, vou usar sempre a camiseta como exemplo aqui, tá? Ela compra uma camiseta lisa, já pré-fabricada, pronta, sem estampa. Aí ela tem as estampas no site dela, no e-commerce dela. Quando sai uma venda da estampa A, ela vai lá e estampa essa estampa A nessa camiseta que está lisa. Mas perceba que para isso ela precisa ter um estoque inicial. Essa estampa A, que ela vai estampar na camiseta lisa, ela pode fazer de algumas formas. Ela pode fazer o DTF, que é aquela impressão que vai com a prensa no final, né? Primeiro você imprime um filme e coloca na prensa. Ou o DTG, que é aquela impressão onde a camiseta ela vai direto na impressora, tá? E tem outros formatos de estampa, obviamente, mas quando é sob demanda, normalmente são essas que são utilizadas, tá? Ah, mas eu não tenho prensa nem impressora. Então, algumas marcas que elas fazem, elas mandam para uma estamparia parceira. Então, ela tem lá o seu estoque cru de camiseta. Quando vende no site, ela manda para uma estamparia parceira, que provavelmente é perto do local onde ela está. E essa estamparia tem um prazo dela. Eu já vi marcas vendendo camisetas na internet num prazo de 8 ou 9 dias para começar a despachar, o que eu acho isso muito prejudicial em algumas situações. Não é esse formato de negócio que eu estou falando aqui. Por quê? Porque eu não tenho estoque inicial. O Print on Demand que eu trato aqui, o que eu costumo falar, o Print on Demand que eu pratico, é aquele que você não tem estoque. Uma empresa tem esse estoque, uma empresa imprime e uma empresa faz o despacho para você. Você é o responsável pelas vendas, tá? Tem prós e contras, não é o assunto desse vídeo, mas saiba que com o computador da sua casa você hoje consegue construir uma marca. E eu acredito, genuinamente falando, que o caminho das marcas, não só as marcas incipientes como a minha, mas as marcas tradicionais também, seja para essa terceirização de tudo no final do dia, tá? E aí cada um fica com o seu know-how. Eu sei fabricar, eu sei vender, então eu vou vender e a pessoa que sabe fabricar vai fabricar, sacou? Bom, explicado isso, o Print on Demand que eu estou trazendo aqui é o Print on Demand onde você não tem grandes investimentos iniciais e por isso só eu já considero o negócio muito vantajoso, principalmente para quem não tem dinheiro para começar. Bom, hoje existem algumas marcas, algumas plataformas que você consegue fazer isso, tá? Estou compartilhando minha tela aqui agora e eu peguei aqui as duas que eu utilizo, que no caso é a Reserva Ink e a YouDraw, tá? Então vamos pensar aqui, vamos clicar aqui, ó, fazendo o quem sabe faz ao vivo, né? Clicar em planos e preços aqui, eu estou tratando aqui de valores, tá? Antes de eu falar de planos e preços da Ink, um gasto inicial que você vai ter que ter é a compra do seu domínio. Então você vai definir o nome da sua marca, você vai ter que comprar um domínio, www.suamarca.com.br. Vamos pensar que um domínio.com.br ele é pelo menos R$ 39,90. Vou colocar R$40 aqui. Então esse é o primeiro gasto inicial que você vai ter, tá? Ah, dá para começar sem domínio? Dá, só que só pela Reserva Ink, porque eles têm um domínio próprio lá. Se você quiser escolher a YouDraw, você não vai conseguir. Na Reserva Ink não tem mais plano grátis, mas o plano inicial é de R$ 39,90 por mês. Você vai ter algumas coisas limitadas aqui, mas você vai conseguir utilizar. Qual que é o ponto aqui, tá? Qual que é a diferença das duas plataformas, não no sentido de preço? Aqui na Reserva Ink, quando você faz o seu cadastro aqui, você já ganha uma plataforma de e-commerce, ou seja, você consegue vender na própria plataforma da Reserva Ink. Já a YouDraw, ela não tem plataforma própria, então você vai precisar ter um e-commerce próprio como a Shopify ou a Nuvem Shop. Tá? Na Reserva Ink dá também para você fazer uma integração com o e-commerce, caso você já tenha uma loja. Ah, eu já tenho uma marca e aqui eu quero vender camisetas de terceiros. Então você consegue utilizar tanto a YouDraw quanto a Reserva Ink nessa sua marca. Tá? Então vamos pensar aqui que o plano inicial da Reserva Ink é R$ 39,90 e o da YouDraw você consegue ter um plano grátis aqui de R$0. Então, eu vou colocar sempre no mínimo aqui para pegar uma situação mais fácil possível, ou seja, que eu tenho menos investimento possível. Aqui eu tenho um limite de 3 pedidos, né? Eu não sei muito bem como funciona essa parte de pedidos, mas vamos pensar que para começar, que é o assunto desse vídeo, eu consigo começar com R$0 de plataforma. Então, plataforma não, parceiro, vou chamar assim, parceiro, R$0. Ah, mas você falou que na YouDraw você não consegue vender se você não tiver uma plataforma própria. É verdade. Então, você vai ter que contratar aqui a Shopify
E a Shopify, os 3 primeiros meses, eu tenho um link no meu perfil que te dá esse desconto, se você quiser. Os 3 primeiros meses você vai pagar $1. O dólar hoje está em média de R$ 5,50. Então, esse domínio aqui é um valor anual, tá? E aqui é um valor mensal. Então, inicialmente a gente está gastando R$ 45,50. É só isso para começar uma marca? Para você ter um site, é só isso. Só que o seu site por si só ele não vende. Você precisa mostrar esse site para as pessoas. Como você mostra esse site para as pessoas? Você pode construir na sua rede social uma audiência através de um conteúdo orgânico, que eu não tenho know-how para fazer isso, mas se você de repente é um influenciador, ou se você já tem um Instagram, sei lá, de certa forma engajado, você consegue talvez fazer as primeiras vendas ali no orgânico e validar algumas coisas. Mas se você é como eu que não tem esse background, você vai ter que fazer investimento em anúncios. Qual que é o valor de investimento em anúncio inicial para eu começar minha marca? Primeiro eu vou contar a minha história aqui, tá? É coisa rápida. Como é que funcionou para mim? Como eu já tinha um pouco de expertise na internet, de marketing digital, eu já tinha algum certo entendimento sobre como fazer vendas online. Então, qual que foi a minha jogada? Por exemplo, a minha primeira marca, eu subi o site no dia 21 de dezembro de 2021. E minha primeira venda foi sair no dia 3 de janeiro. Eu fiz anúncios do dia 21 até o dia 3, que quando saiu a minha primeira venda. Só que esses anúncios eu pago via cartão de crédito. E no dia 25 de janeiro, que era o dia da data da minha fatura, quando eu tinha que pagar esse cartão, eu já tinha lucro suficiente dentro dessa jornada, né, de venda dessa marca para pagar essa fatura. Então, literalmente falando, eu comecei essa marca comprando só o domínio. E na época, eu falo só o domínio porque na época existia um período grátis de plataforma. Na época, a plataforma que eu escolhi foi a Reserva Inc. Acho que nem existia nessa época. Então, dá para começar com muito pouco ou com quase nada. Só que não é a realidade da maioria das pessoas, tá? Então vamos pensar no valor de investimento inicial aqui para você começar a validar e fazer as suas primeiras vendas, tá? Vamos pensar que o CPM de uma plataforma, do MetaAds, por exemplo, médio, meu CPM hoje está em torno de R$10, tá? Mas vamos pegar uma marca que está começando, o Instagram ainda não sabe muito quem é seu público e tudo mais, você vai gastar R$15 de CPM. Então esse é o valor do CPM. O CPM, o que é o CPM? É o custo por 1.000 impressões. Ou seja, você aparece para 1.000 pessoas por R$15. Então, vamos colocar aqui que para aparecer para 10.000 pessoas, você vai gastar R$150. Então, coloca aqui, então 10.000 pessoas igual a R$150, tá? 10.000 pessoas já é um valor considerável para você começar a ter algumas respostas sobre aquilo que você está fazendo. Se alguma estampa deu certo, se o teu público absorveu a sua ideia, gostou da sua ideia, se alguém engajou, compartilhou, enviou, repostou, perguntou, te chamou no WhatsApp. Então você consegue ali ter algumas coisas para começar a lapidar a sua marca. Você pode ter a sorte de ter acertado muito bem num público, num nicho, né? E numa estampa. E se você consegue fazer isso de cara, você consegue fazer vendas de cara. Você não precisa de grandes movimentos. Por exemplo, eu não preciso ter um Instagram muito engajado, eu não preciso ter investido muito, porque no final das contas você acertou numa estampa muito bem acertada para um nicho que esperava por essa estampa, vamos dizer assim. Mas para trazer de forma mais saudável, tá? Vamos pensar que aqui eu considero, eu conheço mentorados que acertaram antes de vencer a fatura, como eu, que gastaram R$500, que gastaram R$1.000, conheço pessoas que gastaram R$3.000, R$4.000 para começar a acertar e vender e começar a ter lucro, tá? Mas eu considero que R$500 é um valor justo para você ter tido algumas vendas já e começar a entender qual que é o mecanismo da coisa. Se você, por exemplo, com R$500 fez 3 vendas, vamos pensar que o seu lucro por venda foi de, sei lá, R$70, o seu prejuízo já não vai ser mais R$500, vai ser 70 vezes 3, 210, então vai ser R$290, que eu já considero muito positivo. Então imagina que hoje, 2026, você consegue começar um negócio na internet gastando menos de R$500. E se esse negócio der certo, a escala que você pode atingir nesse negócio, eu não consigo te falar em números, assim, porque cada pessoa consegue atingir um nível de escala. Mas é muito natural de sellers conseguir pelo menos lucrar R$2.000, R$3.000, R$4.000 no primeiro mês, tá? E aumentando essa escala conforme a sua marca vai dando certo. Então, temos aqui um final aqui, tá? Só para trazer em números, isso obviamente não é um número exato para tudo, mas aproximadamente, vou colocar até um aproximadamente aqui, R$600, tá? Para começar uma marca de print on demand. Você tem R$600 hoje para começar a sua marca? Você tem uma ideia de marca? Né? É bom você começar a pesquisar sobre esse assunto. Por quê? Porque esse é um modelo de negócio, talvez um dos principais ou um dos primeiros modelos
modelos de negócio da internet que você consegue pensar nele como escalável. Internet, obviamente, é escalável para a maioria dos modelos de negócio, mas de longo prazo, porque desde quando eu entrei na internet, todos os modelos de negócio que eu conheci são muito de curto prazo. E você construir uma marca de roupas pode ser uma coisa de longuíssimo prazo. Então chegamos nesse número de R$600, que eu acho plausível para a maioria das pessoas. E obviamente, quanto mais coragem, quanto mais crença, né, de, puta, eu acredito que esse negócio vai dar certo, você tiver nesse início, quanto mais energia você colocar aqui, não só falando financeiramente, né, porque tem todo um trabalho de você criar estampas e tudo mais. Então, quanto mais você se dedicar para esse projeto, provavelmente você vai conseguir diminuir o spread entre custo, né, e receita que você vai ter ao longo do seu negócio. O que você achou desse vídeo? Você gostou? Acha que faz sentido? É um valor que para você faz sentido investir? E para você que tem loja, me fala aqui. Você acha que você foi muito perto dessa realidade? Você teve que gastar muito mais, muito menos? Me conta um pouco da sua jornada nesse mercado. Eu vou tentar trazer também ao longo desse ano muitos mais vídeos relacionados a esses assuntos, principalmente para quem é iniciante, tá bom? Bom, eu não sou iniciante no Print on Demand, mas eu sou iniciante no YouTube. Então, se você chegou até esse momento desse vídeo, dá um like aqui e se inscreve no meu canal e compartilha para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Fechou?